Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre o consumo e o lixo. Nessa aula vamos fazer aqui uma reflexão a respeito de como é que está sendo aí tratado e utilizado e descartado os recursos naturais do qual nós utilizamos constantemente. Se a gente levar em consideração aí alguns processos, nós vamos entender que ao longo de todo o século XX nós tivemos mudanças de comportamento quanto à questão de consumo. Se a gente levar em consideração lá no começo, no período entre guerras, 1920 até 1929 mais ou menos, os Estados Unidos vivem uma época de alta produtividade industrial, a chamada American Way of Life, que era traduzido aí de um português mais tranquilo, o estilo de vida americano. Era a forma com a qual as pessoas acabavam se vendo na questão do consumo. As pessoas precisavam estar com roupa da moda, a marca do produto aí que estava em ascensão, tinha aparelhos e eletrodomésticos aí, todos eles disponíveis ao mesmo tempo. Isso fazia com que eles estivessem aí pertencidos à classe social do qual ele gostaria de estar. Nesse sentido, dessa maneira, é que o consumo acaba sendo aí incentivado, acaba sendo desenvolvido. E esse acaba sendo aí a base desse estilo de vida estadunidense. O consumo, principalmente, o baseamento do consumo e o aumento de produção de resíduos. Se a gente levar em consideração, quanto mais a quantidade de coisas que compramos, que consumimos, maior vai ser aí a produção de resíduos. E esses resíduos podem gerar diversos problemas ao meio ambiente, diversos problemas que acabam gerando aí processos aí bem complicados nisso tudo. Se a gente levar em consideração aqui, vamos ter uma diferença básica desses resíduos, os resíduos sólidos e os resíduos líquidos. Quando a gente fala de resíduos sólidos, nós vamos ter aí os resíduos sólidos que podem ser reciclados e os resíduos sólidos não recicláveis. Também nós temos aí os resíduos orgânicos na parte sólida, então que são aqueles do qual a natureza tem aí uma capacidade de fazer a sua desintegração, de fazer aí a sua degradação ao ambiente. As bactérias acabam se alimentando daquilo e esse material que sobra acaba servindo aí para a utilização para o próprio solo, gerar nutrientes. Agora, já os elementos sólidos, esses resíduos sólidos mais recicláveis, eles normalmente não são aí degradáveis, eles não conseguem ser destruídos facilmente pela natureza ao longo do tempo. Só para ter uma ideia, o papel, algo mais simples, demora aí cerca de 2 semanas para começar um processo de decomposição. Agora, o vidro, ele vai gerar em média 4.000 anos para acabar sendo desintegrado na natureza. E se a gente colocar aí em pontos mais intermediários, o plástico, por exemplo, uma sacolinha plástica do supermercado demora 200 anos para ser decomposta. Então, nesse sentido, quanto mais havia o consumo, mais havia a questão do lixo. Além do mais, o aumento do consumo, o aumento da população vai gerar o resíduo líquido, os efluentes, que acabam sendo aí, de certa maneira, jogados irregularmente aí nos cursos d'água, causando poluições, causando morte aí de um bioma, causando problemas considerados graves aí, inclusive, para a captação de água dos locais. Quanto mais as ligações de esgoto acabarem sendo colocadas em lugares errados, acaba gerando um grave problema ambiental para todos. Então essa questão da forma com que se é consumido as coisas acaba gerando aí todo um problema no ecossistema. Então, por isso a importância de a gente tratar a questão do consumo e do lixo. Se a gente levar em consideração ao longo do tempo, existem formas que acabaram sendo utilizados para gerar uma maior produtividade no setor industrial, na questão do incentivo ao consumo. Principalmente aqui, ó, a obsolescência programada e a obsolescência perceptiva. Quando a gente fala em obsolescência programada, a gente imagina que é um produto que ele foi programado para ir para o lixo. Sim, quando você compra um produto ultimamente, ele não vai ter aí um prazo estendido, onde normalmente vai ter aí esse produto funcionando durante muito tempo. Os nossos avós vão ter aí aparelhos eletrônicos que naquela época se utilizava muito aí essa situação.
Então, não é raro alguém chegar e dizer assim, na minha época os produtos não eram tão ruins como são hoje, eles duravam muito mais. Porque, na verdade, a ideia era fazer uma duração maior. E hoje, a ideia é justamente fazer com que esse produto se degrade rapidamente, mas a ponto que as pessoas tenham fé suficiente para ir lá e comprar outro. Então, essa é a grande ideia, essa é a grande sacada da obsolescência programada, que é fazer com que as pessoas consumam um produto e vão novamente buscar novos produtos, ou porque o prazo de garantia acabou, ou porque não vale a pena eu consertar aquele produto, vale mais a pena eu comprar outro produto inteiro e descartar aquele que estava ali funcionando, só precisava de algum reparo, ou às vezes até estava funcionando, mas ele acreditou que aquele produto esteja obsoleto. Então, nesse sentido, a indústria, todo o sistema de produtividade industrial, ele já cria produtos justamente para isso, programados para ir para o lixo. Agora, além da obsolescência programada, nós temos a obsolescência perceptiva. O que é a diferença disso tudo? Você provavelmente já deve ter percebido como é que a moda acaba mudando ao longo dos anos. Até pouco tempo atrás, as mulheres usavam calças mais largas, hoje já usam calças mais estreitas, mais coladas à perna. Amanhã provavelmente vai ser novamente mais largo, mas afinal, isso tudo se refere a práticas de o que é mais confortável para a mulher, calças mais largas, calças mais justas? Não, é que usar calças largas em ano de calça justa significa que você não está participando desse ciclo econômico e, portanto, você não consegue fazer parte de um determinado grupo social. Assim, fazer com que as pessoas percebam que você está na moda é também uma forma que você tem para estar no grupo social e, consequentemente, mostrar para as pessoas que você está cumprindo com o seu papel de consumidor. Então, essa é uma sacada dessas políticas de incentivo ao consumo. A ideia de que tudo hoje em dia é volátil, tudo se estraga facilmente, tudo acaba sendo barato o suficiente para que você vá e compre, sabendo que aquele produto não vai prestar por muito tempo e que você já vai ter que trocar. Então, essa volatilidade de toda a produção industrial é um dos principais fatores da produtividade. Consequentemente, acaba gerando muito lixo. Esse lixo acaba sendo jogado em algum lugar, uma vez que ele não vai ficar ali na sua casa ou na cesta de lixo da frente da sua casa. Ele vai ser destinado a algum lugar. O serviço público tem por essa responsabilidade. Agora, dependendo da situação, a forma com que ele chega continua gerando problemas ao meio ambiente. Porque nós temos aí, por exemplo, lixão a céu aberto, um determinado lugar da cidade onde as pessoas simplesmente jogam o lixo lá. O jogar esse lixo simplesmente aí a céu aberto vai causar problemas de animais, de endemias, ratos, pombos, outros tipos de aves que podem gerar ali. Além dessa situação, acaba gerando com o primeiro ali problema de desintegração dos alimentos e também dos outros materiais do lixo, gerando um líquido preto extremamente tóxico chamado de chorume, que vai infiltrar aí no solo e, consequentemente, na região dos lençóis freáticos, causando contaminação grave aí dos cursos de água. Então, houve novas soluções, cada vez mais essa deposição de resíduos estão sendo feitas aí com novas tecnologias, como o caso do aterro sanitário, que são áreas impermeabilizadas, onde acaba aí colocando todo esse lixo e a cada dia é feita uma cobertura, de modo que animais acabam não sendo ali parados para ser alimentados, para alimentar daquele lixo todo que acontece ali. Dessa maneira também há um tratamento do chorume, uma preocupação com esse tratamento do chorume para que ele possa ser destinado aos cursos d'água sem nenhum problema ao meio ambiente. Além disso, existem já novas formas de pensamento de gerar energia a partir do lixo, como aí a produção de gás metano, principalmente para geração de energia. Então gera-se energia para gerar aí uma incineração, para que não tenha tantos produtos tão danosos assim ao meio ambiente. Além do mais, o que sobra é o produto reciclável, o lixo reciclável, que vai ser utilizado aí como uma economia solidária. Muitas pessoas acabam aí utilizando desse recurso para o sustento,
pessoas que não têm tantas condições acabam vendo aí na reciclagem de lixo uma alternativa para sair aí da sua condição de miserabilidade e também para a geração de uma riqueza. Assim, a questão da reciclagem também passa a ser muito importante para o meio ambiente, evitar que oceanos acabem sendo aí formados com mares de plástico e também para que esse mesmo recurso possa ser reutilizado e com isso as pessoas que fazem essa coleta desse material também acabem ganhando com isso. Basicamente, esses são os problemas e possíveis soluções aí para a questão do consumo do lixo. Eu espero que você tenha entendido essa aula e eu vou ficando por aqui, desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!